E aí galera, como tinha combinado com vocês, ia lançar aqui no canal um vídeo respondendo perguntas e mostrando sugestões de cenas com o que aconteceu nos quadrinhos. Então separei várias e vamos dar uma olhada em como ficou. Começando pelo Kaique perguntando qual meu herói ou anti-herói e vilão favorito da DC. Então, como leio HQs praticamente todos os dias há anos, é muito difícil escolher apenas um. Como aqui no canal vou além dos poderes e habilidades, também olho bastante pelo lado da personalidade e de vez em quando estou gostando mais das atitudes, falas e comportamento de outro personagem. Mas se tiver que pensar bastante e escolher devido ao apego e nostalgia, minha anti-heroína acaba sendo a Mulher Gato, porque foi praticamente a responsável por eu gostar do universo de heróis. Sabe aquele filme de 2004 que muita gente fala mal? Então, quando era criança, assistia quase todos os dias. Minha mãe vivia alugando aquele filme porque na época era o máximo pra mim. Já com relação ao vilão ou vilã, eu admito que o Coringa é icônico e talvez seja o maior de todos em questão de fama e tudo mais. Mas é uma coisa minha não ter preferência por personagens tão agressivos. Por isso acabo preferindo a Circe, que além de ser voltada para a magia, é bem manipuladora, destemida, inteligente e gosta de implicar com os heróis. Como por exemplo quando derrubou o Batman do nada ou chamou a Zatanna de pirralha mimada só porque a Z pode ser a bruxa mais poderosa que existe. Starfire enviou a sugestão da Wanda apagando o Gene X. No capítulo 7 de Dinastia M, as coisas ficaram bem tensas. Os heróis já tinham descoberto que a realidade foi manipulada pela feiticeira e uma luta começou contra a família do Magneto. Doutor Estranho descobriu que a ideia de mudar o mundo veio do Mercúrio e pouco depois o próprio Magneto ficou sabendo. Mas de tão furioso tentou matar o filho. Quando Wanda viu o estado do seu irmão gêmeo, curou novamente e culpou o pai por nunca estar satisfeito com nada. E claro, o medo da galera era dela apagar todo mundo da realidade. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Ela apagou o Gene X, o que repercutiu de diversas formas, tanto pela onda de caos que saiu devastando o multiverso, quanto pelos mutantes da realidade principal, que morreram porque alguns estavam voando e acabaram caindo. Outros estavam dentro de vulcões e foram queimados. Deu problema até para aqueles que ficaram vivos, mas foram atacados e não tiveram como se defender. Então foi uma situação muito triste. Wanda se sentiu culpada a ponto de passar anos lutando para reparar o que aconteceu naquele dia, que na verdade foi manipulação do Doutor Destino. Eufer disse Emma contra o Thor. Eu amo aquela luta entre a Emma Phoenix Force contra o Thor, a forma como ela barbariza ele, simplesmente milhões. Aconteceu em Vingadores vs X-Men versus, bem no capítulo 4, o quadrinho comenta que era um deus asgardiano contra uma mulher que já foi mortal. Sinceramente, é uma das lutas que mais gosto nessa saga, porque apesar do Thor ter enfrentado a Fênix antes, aqui foi pego de surpresa, e a Rainha Branca parecia mexer com a mente dele o tempo todo usando palavras, já que a telepatia não era eficaz. O que é curioso, porque o Charles, mesmo sem o poder da entidade, tinha colocado o Deus do Trovão para dormir. Entre provocações, como a Emma dizendo que ia pegar o Thor pelo cabelo e colocar de 4, ele acabou perdendo a paciência e quebrando o corpo dela, que consequentemente teve pedaços de diamante lançados longe. Mas é aquele negócio, quase tudo que sobe tem que descer. E foi justamente isso que feriu o herói, porque o diamante reforçado com o poder da Fênix ficou muito mais forte e afiado. Aí que a Rainha Branca aproveitou para dar uma luta mais corporal. E para reforçar que a entidade realmente aumenta a força do hospedeiro, é só ver que chegando ao fim dessa saga, o Ciclope lutou contra o Hulk.
O Gabriel pediu a cena do Constantine dando o dedo do meio para o Demo. No capítulo 60 de Hellblazer, de 1988, um casal bateu na porta do apartamento do John, que não estava muito afim de atender, mas viu que era um anjo e uma súcubo. A partir daí deu uma chance para saber o que de fato estava acontecendo. Na verdade, a moça viu uma ótima chance e seduziu o anjo, mas complicou porque se apaixonaram e ela engravidou. De acordo com o John, podia imaginar que os colegas não estavam nada satisfeitos. Era como um romance proibido, e aparentemente só ele podia ajudar. O fim dessa história veio com a súcubo tendo o bebê, e aí vários espíritos encapuzados apareceram, dando um fim no anjo e levando o filho dela. John até comentou que estava cansado de tanta coisa que aconteceu naquela década, quando de repente apareceu a súcubo perguntando o que ia querer caso tirasse o Demo da cola dela. Mesmo rolando uma tensão ali, ele foi embora. Esse quadrinho vai terminando com o primeiro dos caídos comentando que Constantine é seu inimigo, seu grande adversário, e no fundo o John dando o dedo do meio. Detalhe que pesquisando aqui, vi que o primeiro dos caídos foi criado com a intenção de ser o principal demônio desse universo, mas Lúcifer já estava fazendo sucesso, então ficou com a prioridade. Shao Kahn pediu para falar sobre alguma cena doida do Monarca e seu poder de manipulação de realidade a nível quântico. Acho que a coisa mais doida que ele fez foi engravidar de uma estação espacial durante a terraformação de Marte, mas foi no capítulo 472 de Fabulosos X-Men que vimos o Centro de Comando de Operações se preparando para enfrentar um homem usando samba-canção no meio da rua. Na verdade, era o Jamie lidando com sentinelas. Tropas se uniram, afirmando que colocariam um palhaço no gelo, mas foi o Jamie que aproveitou a ideia e cobriu os homens com neve. Depois Noturno chegou na voadora, Rachel no soco, Míssel caiu em cima de todos porque todos tinham a mesma cara, e Bishop tentou matar dando um tiro, mas não adiantou. Psylocke acertou a espada na cabeça do irmão e teve que parar porque seus amigos foram colocados dentro de uma bolha. Inclusive, o monarca matou a própria irmã por um momento e trouxe de volta, só para mostrar que faz o que quer à vontade. E ainda deixou a heroína imune à telepatia e manipulação de realidade. Tudo isso para transformar numa arma ainda mais poderosa. Mas tinha que tomar cuidado, porque tiros e facadas ainda teriam o mesmo efeito. Spring Lady enviou a bicuda que a Canário Negro deu no Superman em Injustice e a Jean surgindo como Fênix naquela icônica cena do Awesome X-Men são extremamente memoráveis. Então, no capítulo 21 de Injustiça, Deuses Entre Nós, o Superman já tinha lutado contra vários personagens ao mesmo tempo e mesmo sendo atacado de várias direções, ainda resistia. Até que de repente quem apareceu foi a Canário Negro gritando bem no rosto dele, o que claramente foi demais, porque os ouvidos até sangraram. Os dois caíram criando uma cratera no chão. Em meio à conversa, ela reforçou que ele sabia sim que tinha se tornado um ditador, malvado e assassino, porque é o ser mais poderoso do mundo e ainda tem supervisão. Aí ele partiu para cima e ela o acertou com uma bala de kryptonita. Depois veio o famoso chutão, mas por pedido do Batman não ia matar, só queria que tirassem o Superman do planeta. Porém, a coisa ficou sinistra, porque o Anel Amarelo chegou até o Clark, que tinha grande habilidade de provocar o medo. A partir dali, fazendo parte da tropa do Sinestro e acertando a heroína com a visão de calor. Já se tratando da famosa cena da Fênix, precisavam de alguém que pudesse sobreviver e pilotar a nave ao mesmo tempo, porque passavam pela pior tempestade solar da história. Então a Jean disse que ia, e como telepata, absorveu os conhecimentos necessários para a missão. Ciclope tentou impedir e ela o colocou para dormir. Wolverine também tentou, mas desistiu antes que a Jean fizesse o mesmo, e a Tempestade abraçou a amiga, pedindo que os deuses dessem proteção.
A tempestade solar estava a menos de 1 minuto e levaria mais ou menos meia hora até que estivessem seguros. Então a Jean teve que resistir muito usando a telecinese. Quando chegou perto dos 20 minutos, já não estava mais aguentando e nem Colossus seria capaz de aguentar toda aquela radiação. No capítulo seguinte, o quadrinho comenta sobre os últimos momentos de vida de uma mulher que se chamava Jean Grey. Ela conseguiu levar o ônibus espacial até o aeroporto Kennedy, mas estava tão rápido que foi espalhando destroços e combustível até cair nas águas da Baía Jamaica. Quando todos estavam bem, Ciclope decidiu voltar e tentar encontrar a Jean. Foi aí que a água turva e repleta de lixo brilhou incandescente como fogo e a Fênix saiu, dizendo que não era mais a mulher que todos conheceram. Hoje e sempre será o fogo e a vida encarnados. E para finalizar, Davi Ferreira sugeriu Zatanna derrotando o lobo. Eu conheço esse feito dela, mas queria muito ver as cenas. Amo a Zi. Eu também amo, Davi. No capítulo 6 de Reino no Inferno, o lobo se aproximava. O pai da Zatanna tentou criar uma barreira de proteção e ainda assim foi atacado. Zi, sabendo disso, resolveu atacar de volta e até tentaram impedir, mas não adiantou. A moça começou a lançar escombros para cima do lobo e ele, com grande força e resistência, avançou facilmente. Então ela lançou outro feitiço, o fazendo sangrar, o que claramente fez efeito, mas devido à resistência, ele continuou avançando. Depois, a feiticeira lançou outro feito para tirar a pele dele, e mesmo assim o grandão partiu para cima. Só que quando pensou que ia encostar na Zi, ela ficou intangível. Depois fez com que os impactos dele batendo nela, na verdade, causassem danos nele mesmo. Vendo que não dava muito certo, Lobo segurou a heroína e jogou longe. Ainda queria pegar quem estava perto e jogar em cima dela. Só foi parado quando a feiticeira o congelou no meio da luta, o que é praticamente uma marca da Zatanna, que tem vários feitos onde simplesmente congela o oponente no meio da batalha. Mas e aí, galera, gostaram? Querem mais desse tipo de vídeo aqui no canal? Então comentem, deixem aquele like e compartilhem porque me ajuda muito com o crescimento e assim fico sabendo que estão gostando do conteúdo. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Até mais!